Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui nós 4 na tela, já para receber a todos vocês, porque já chegamos aqui no terceiro vídeo, onde nós estamos estudando durante todo esse trimestre, como tema geral, alusões, imagens e símbolos. Hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre imagens do casamento, e o autor vai nos trazer aqui, resgatar vários termos relacionados ao casamento e depois nos direcionarmos para questões proféticas relacionadas à imagem dos casamentos. Beleza, pessoal? Temos aí o Alexandre, o Marcos André, o Ricardo, todo mundo, e também temos você aqui que nos acompanha. Não se esqueça de manifestar aí a sua alegria em estar assistindo o nosso vídeo com um joinha. Deixa o joinha, é muito importante. Se inscreva no canal se não é inscrito para acompanhar todos os vídeos que nós vamos lançar aí nessa série. E também, se tiver um tempinho, comente lá conosco para gerar engajamento e esse conteúdo ser promovido dentro da plataforma. Beleza, pessoal? Então, chega de introdução e vamos para a lição. É isso aí, pessoal. Antes de eu chamar aqui o Ricardo, então, para nos trazer a lição de sábado, queria agradecer mais uma vez aqui o pessoal que tem comentado conosco. Então, é muito importante o comentário de vocês, a gente lê, a gente vê se vocês estão gostando, o que dá para melhorar. Temos lá o Genésio Mioto, que sempre participa conosco, a Luzilene Araújo, Wagner Constantino, Engrácias Casimiro Canducha, Gabriel Alves, doutora Massai Petri participando conosco, Pedro Virgínio, Leda Maria Rigoni, Débora Carla, Josefa Ascenso, João Cavaco, com aquele comentário teológico, confiram na íntegra lá. Temos aqui a Hilda Pinheiro, mãe do nosso Ian, Lucilene Araújo novamente e Regiane Alves, Leila Glorimar, Joivaldo Santos, Valdenice Cerqueira, Flávia Gariani, que comenta, Esmeralda Viana, minha sogra, só nepotismo aqui, Valdenice Cerqueira, Adriana Kuhn, Sandra Vitar, Saskia Câmara, Júnior Perpétuo Carneiro, Ilza Viana, que é muito parceira do nosso canal, nos ajudou por muito tempo aí, Dirceu Pinheiro, Vera Simões, Heloísa Richard, Marinalva Ferreira, Nilza Amaral, Andréia Sebastião e mais você que vai deixar o seu comentário se ainda não comentou. Beleza, pessoal? Vamos então iniciar aqui o estudo sobre imagens de casamento, mas antes, como sempre, peço a você que nesse momento a gente busque o Senhor em oração para que o Espírito Santo nos ilumine e nos oriente aí sobre esse tema. Oremos? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, mais uma vez, somos gratos a Ti porque estamos aqui agora para discutirmos sobre esse terceiro tema dessa série, Pai. Nesses últimos dias, precisamos entender, ó Pai, essas alusões, essas imagens, esses significados, para que nós possamos, ó Pai, servir um pouco de luz para dar esperança nesse mundo aí que tem só ofertado treva, vícios e guerra, Senhor. Use mais uma vez aqui o Ricardo, o Alexandre, o Marcos André, a mim, use também os nossos ouvintes, para que possamos levar dessa luz da esperança que o Apocalipse nos traz para cada um. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, chega aí agora, vamos começar com o Ricardo. Vai lá, Ricardo. Vamos lá. Coloca meu rostinho aí no meio. Isso. Bom, vamos lá, gente. Lição número 3. Imagem do casamento. Eu prometi que eu ia ser menos chato e não ia criticar tanto alguns pontos da lição e vamos lá, vamos tentar. O verso áureo, o verso para memorizar, diz o seguinte: então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus, Apocalipse 19, 9. Bom, gente, essa fase aqui do casamento que está no verso áureo, o verso que nos foi dado ali, o verso para memorizar, ela é a fase do casamento chamada Nissuim. É a última fase do casamento.
Ao longo da lição dessa semana, eu vou trazer para vocês os paralelos simbólicos com o casamento judaico. Ao longo quando chegar lá na segunda-feira, eu já vou trabalhando mais um pouco disso e fazendo uns paralelos com quais seriam os significados de tudo isso, com a história do povo de Israel e com profecia também. Então vamos seguir aqui. Logo ali do primeiro parágrafo, o autor vai falar que na ponta da linha, né, seguindo aquele padrãozinho, a Bíblia está repleta de histórias de amor que revelam poderosos aspectos da salvação e do amor de Deus para com seu povo. Perfeito. O relacionamento mais íntimo que existe, o casamento, é uma escola no qual permitimos que seja experimentado de maneira com que Deus planejou. Podemos descobrir lições profundas sobre o amor por nós, sobre o nosso relacionamento, ele sobre tudo o que ele fez para nos redimir. As ideias atuais sobre o amor do casamento têm sido distorcidas. Era isso que eu já estava até pensando em falar antes, mas o autor já se antecipou. Distorcida na nossa capacidade de apreciar o que Deus deseja nos ensinar por meio da aliança do matrimônio. Bom, gente, uma coisa interessante aqui, importante aqui, é o seguinte: essa metáfora, né, essa alegoria aqui, nós estamos ali no Pardês, ali nós não vamos trabalhar mais com um pechat literal, nós estamos trabalhando com remês, que é alegoria. A alegoria do casamento, ela tem toda uma significação, assim, paralela, de correspondente, tipo, antitipo, que nós vamos tentar aqui trazer para você, que o autor da lição, ele pecou um pouquinho com relação ao casamento, principalmente nessa primeira parte. Eu percebi que nas outras partes ele trabalha bem, lá na parte que eu acredito que os colegas ali vão desenvolver. Então eu vou trazer algumas coisas que não estão propriamente na lição, que eu acho que seriam importantes, que seria muito rico se ele tivesse trazido. Mas vamos continuar aqui, então, no segundo parágrafo aqui. Mais do que apenas nos fazer felizes, o casamento deve ser uma escola na qual aprendemos lições profundas sobre nós mesmos e sobre o nosso relacionamento com Deus. Nessa semana estudaremos aspectos positivos e negativos do casamento, a fim de entender melhor como Deus se relaciona com o seu povo. O que eu achei aqui, gente, agora entrando um pouco na lição domingo, o autor da lição, ele, nessa primeira parte, ele vai enfocar muito a questão do lado do casamento, o lado relacional, o lado moral, e trabalha muito pouco esse lado simbólico que eu achei que faltou, e eu vou trazer para vocês, então, aqui alguns detalhes. Primeira coisa, gente, o casamento no judaísmo, na antiguidade, ele tinha basicamente 3 fases. O Shidduchim, esse Shidduchim, ele é chamado de uma fase de compromisso, que nós poderíamos assim dizer que é parecido, algo que seria um pouco parecido, seria uma fase de namoro, podemos dizer assim, namoros com intenção de noivado e casamento. Mas é uma fase, mas é um pouquinho diferente, porque essa fase era uma fase em que as famílias elas buscavam esse compromisso. Nós temos ali na Torá um exemplo disso ali com Abraão, quando ele foi buscar uma esposa para Isaac, ele envia um xalia. O que é o xalia? É o apóstolo, é o enviado. O xalia é o enviado. Então, dentro dessa alegoria, os apóstolos, eles são as pessoas, são aqueles que são enviados para trazer a esposa para esse compromisso. Nos dias de hoje, né, seriam todas aquelas pessoas que vão levar uma boa nova. Isso tem uma relação com a palavra carne, bazar, que depois eu vou explicar para você. Uma relação com o significado literal da palavra. Vocês percebem o movimento aí entre o alegórico e o literal? Mas tudo bem, vamos continuar. Aí, a segunda fase desse casamento é chamado... Ah, não, faltou uma coisinha muito importante aqui, gente. Faltou a ketubá. Esse compromisso, ele é feito um contrato de primeiras intenções. Esse contrato de primeiras intenções se chama ketubá.
quando a gente vai tentar entender lá o apóstolo Paulo, é muito importante entender isso, porque essa Ketubá, ela representa o Aseret Hadebrot, os 10 ditos do Eterno, que foram dados no Bamilda, que foi dado no Ermo, foi dado no deserto. Então ela tem uma alegoria desse contrato, esse compromisso de primeiras intenções com aquilo que nós chamamos na língua portuguesa de 10 mandamentos, que são os 10 ditos do Eterno, o Aseret Hadebrot. Tem uma relação assim com a lei. Depois nós vamos trabalhar um pouco disso também. Aí na segunda fase é o Kiddushin, que é o desposamento, vem da palavra, a raiz vem da palavra Kodesh, que significa separado, é o santo, é a santificação. Esse era o momento em que os familiares mais próximos se reuniam para trocar os dotes, trocar os presentes. É onde o casal se tornava legalmente casado, mas ainda não podia viver junto. Isso aqui é interessante. Nós poderíamos agora aqui aplicar um noivado, mas não é bem um noivado, né? Porque oficialmente eles estão casados. Se nessa fase eles decidem se separar depois, tem que fazer divórcio. Então é um pouquinho diferente de namoro, noivado. É só para vocês mais ou menos entenderem o movimento, tá, gente? Mas nessa fase aqui, para eles, oficialmente, eles estariam casados, tem uma cerimônia, só que eles ainda não acontece o desposar. E é claro que esse processo, ao longo do tempo, ele foi andando um pouquinho mais rápido. Mas lá atrás, nessa fase, depois dessa fase, antes de chegar naquela fase do verso alto, que é a fase da bodas, antes de chegar na fase do Nissuim, que seria a etapa final, né? Onde tem toda uma alegoria do noivo vindo, aquela questão das virgens, né? O noivo, ele entra na cidade, as virgens lá estão com as lâmpadas, tem todas aquelas alegorias, que essa lâmpada seria Ruach Kodesh, que seria o espírito de santidade, aqueles que estão esperando o noivo. Apenas o pai do noivo sabia quando ele vinha, quando ele viria, a noiva deveria estar preparada. Tem toda uma questão aqui também nessa fase do Nissuim, tem todo um relacionado também junto com o batismo. O batismo, o Mikav, que é imersão mesmo, sabe? A noiva, ela imergia, ela se batizava no Mikav. Isso tem todo um simbolismo, como o morrer e nascer de novo. Então, são essas as 3 fases. Onde o apóstolo Paulo entra nisso? Ele trabalha com jogos de linguagem lá no livro de Romanos, no livro de Gálatas, nas suas cartas, em que ele fala o seguinte: como seria essa relação? Ele conta a história de um casamento, e ele constrói uma alegoria nesse casamento da libertação. Só que nessa historinha que ele conta, para você se casa primeiro com a lei da carne, com aquela tentativa sozinho de você guardar todos os mandamentos, porque não são só 10, tá, gente? São os 10 ditos do Eterno. Agora, mitzvah são muitos os mandamentos. E você tenta, só que você não consegue. E o salário do pecado é a morte. Mas como que você se liberta desse vínculo com os mandamentos, e você se casa com outro esposo? E aí nós teríamos a lei do Espírito. É a lei que morre? Não. Segundo o apóstolo Paulo, nessa alegoria, não. Nessa alegoria, quem morre é você. Você é que morre, e o símbolo ali do Mikev, do batismo, é nesse sentido. Não é que vai mudar de igreja, não é que vai vir uma outra igreja, não. É esse ato de purificação, de você morrer para aquela vida da tentativa de cumprir a lei pelas obras, essa tentativa sem o esposo,
que é Cristo, que só vai vir depois dessa entrega. Então, esse casamento tem toda uma alegoria escatológica, obviamente, que ela tem uma aplicação escatológica para a vinda do Messias. Então, houve aquela primeira fase, foi feito o contrato de primeiras intenções, que é a Ketubá, com Israel literal. Aí, o Messias se fez carne, ele veio aqui e foi para a segunda fase. Foi para aquela segunda fase do casamento. Lá no deserto, o povo de Israel passou pela primeira fase do casamento, que é o Shiddushim, o compromisso, fez uma Ketubá, né, o contrato de primeiras intenções, o Aseret HaDebrot. Depois temos uma segunda fase que já se cumpriu nesse casamento, quando o Messias veio na Rupá, que é uma cabana, ou seja, foi feita a parte da santificação, o desposamento. Só que nessa fase de santificação, já há um casamento, ok, só que essa mulher, ela não há ainda núpcias. Nessa história, analisando essa história do casamento, isso seria a segunda vinda do Messias. Isso, escatologicamente, essa terceira fase do casamento, ela seria a fase que o Messias viria e o Israel seria chamada, a esposa seria chamada para a eternidade, vamos dizer assim. É a última fase do casamento. Agora vamos seguir aqui na ponta da linha. Uma só carne. O casamento é uma das metáforas bíblicas que ressaltam mais profundamente a intimidade de Deus que Deus deseja para com a humanidade. Essa ilustração é usada com uma frequência na Bíblia e aparece de forma tão marcante no Apocalipse, que é essencialmente o que estudamos. Então, aquela metáfora que eu falei se encaixa no Apocalipse dessa maneira. As três fases do casamento, parte já se cumpriu em Israel, se cumpriu na vida de Cristo, na vida, na morte, na ressurreição de Cristo, e a outra parte, a terceira fase do casamento, vai se cumprir na segunda vinda. O autor ele trabalha muito com esse lado mais moral. Eu vou pegar essa questão da carne aqui para a gente trabalhar um pouquinho. Ele fala para a gente ler Gênesis 2, 23, 25 e Efésios 5, 29 e 32. De que maneira o casamento humano ilustra a conexão entre Cristo e a humanidade. Bom, ele tem ali no Gênesis 2, 23, e disse a Adão, esta, no caso a mulher, né, é agora osso do meu osso, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, enquanto do varão foi tomado. A expressão hebraica aqui para a carne, que inclusive é o título da edição de segunda, aqui está o vazar, esse vav aqui é um elemento prefixal, a expressão é bazar. Essa palavra se escreve com um bet, um shin e um resh. Essa expressão carne, ela também pode ser traduzida por polpa, a polpa da fruta mesmo, mas com as mesmas letras, apenas com diferenças naquilo que nós poderíamos chamar de vogais, que não tem no original. Os códigos massuréticos foram inseridos depois. Nós podemos, só mudando uma pronúncia, buçar, nós podemos... boa nova, é notícia. Então, essa expressão de carne, ela também é uma expressão que a raiz está ligada ao evangelho. É uma expressão que exatamente as mesmas letrinhas hebraicas constroem esta palavra. Nós vemos aqui no texto, gente, depois Efésios 5, 29 e 32. Diz o seguinte: porque nunca ninguém odiou a própria carne. E eu repito também que ninguém nunca odiou as boas novas, né, gente? Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor sustenta, obviamente, e alimenta a igreja.
Então, nós vimos aqui a alegoria do noivo. O noivo, ele é simbolicamente vinculado a Jesus. A Jesus, é Yeshua HaMashiach, o Messias. O pai do noivo, é ligado a Deus o Pai. Não vamos discutir trindade aqui, pelo amor de Deus, que isso daqui é uma alegoria. A noiva está simbolicamente aqui, alegoricamente conectada a Yashar-El, a Israel. Eu não gosto muito daquele neologismo Israel espiritual. Gente, Yashar-El é aquele que é visto reto aos olhos de Deus. Existe um vínculo genético, existe um Israel literal, existe os judeus que são uma nação, que são um povo, com certeza existe. Mas também existe outra alegoria, que é aquela alegoria daquela árvorezinha, daquele ramo que é enxertado, que é isso, se convencionou a chamar de Israel espiritual, que é um mais amplo. Mas tudo isso dentro dessa alegoria são aqueles que são vistos retos aos olhos de Deus. E quem são esses que são vistos retos aos olhos de Deus? E Yashar-El são aqueles que morrem para o primeiro esposo, que simboliza a tentativa de cumprir a lei e os mandamentos por si só. Essa pessoa morre, nasce novamente através do batismo e ela se casa novamente. Só que agora, essa lei do Espírito tem alguém que ele é tão rigoroso quanto a primeira, só que diferente da primeira, este outro marido, ele perdoa e ele ajuda a esposa a cumprir a ketubá, aquele contrato de primeiras intenções. Então, esse é o jogo de linguagem que o apóstolo Paulo ele trabalha com relação ao casamento. Agora eu vou encerrar aqui na ponta da linha. O autor da lição, ele vai falar que em certas ocasiões, conversando com os fariseus, Jesus citou o relato de Bereshit, do Gênesis, com relação ao casamento de Adão e Eva. Os fariseus rapidamente questionaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repúdio? Moshe era considerado um dos fundadores da nação judaica. Então a resposta de essa pergunta, obviamente, foi uma armadilha para Jesus, né? O autor da lição da ponta da linha ainda diz que imagine questionar o criador do casamento colocando contra um de seus profetas. Uma estratégia dos fariseus era tentar provar que os ensinos de Jesus contrariavam a Torá, as escrituras. Um casamento duradouro é marcado. Aí o autor da lição já vai para um lado mais voltado à parte moral, né, e não tanto à parte simbólica, né, marcado pela fidelidade, que era o ideal de Deus, o Deus criador do ser humano. Infelizmente, a humanidade corrompeu o dom fundamental de Deus. Pela importância que as escrituras atribuem ao casamento, não devemos ser deixa eu dar uma lida aqui. Pela importância que as escrituras atribuem ao casamento, não deve ser coincidência que essa instituição divina sempre tenha sido atacada pelo inimigo, junto com o sábado. O casamento, que é a união entre duas pessoas imperfeitas, sempre produzirá conflitos. É que o autor vai trabalhar aquele lado moral, mas na alegoria bíblica, o noivo não é esse ser imperfeito. Na alegoria bíblica, o noivo representa o esposo que auxilia a esposa neste cumprir da ketubá, né? Ele é um auxiliador e ele também é um perdoador. Agora é com vocês aí, eu já encerro aqui a minha fala. Obrigado, Ricardo. Acho que um apontamento que cabe ainda e que é importante é com relação à frase final, aquela perguntinha para reflexão do final da lição de domingo. A gente tem que tomar muito cuidado, gente. Muito, muito cuidado.
ali diz assim, ó, primeiro, alguns princípios para o casamento, né? Primeiro, perdoe seu cônjuge por mais que ele não mereça, assim como Cristo nos perdoa sem merecermos. Aceite seu cônjuge com todas as suas falhas, assim como Cristo nos aceita com todas as nossas imperfeições. E assim como Cristo nos colocou antes de si mesmo, pense no seu cônjuge antes de você mesmo. O que eu tenho para dizer é que a gente vive num país que é um dos campeões mundiais de feminicídio. E que é preciso tomar muito cuidado, minha irmã, quando você estiver lendo esse texto aí na sua casa, porque de forma alguma Deus incentiva ou a Bíblia incentiva a gente a permanecer em condições de violência doméstica, a permanecer em condições de abuso dentro de um casamento. Se você é casada, é casado, lembre-se também que você faz parte da noiva de Cristo. Deus te ama e quer te preservar. Então, um cuidado prático para a gente não romantizar também o casamento. Porque existem casamentos e existem casamentos. O perdão pode ser dado, sim, o perdão é importante que seja dado, porém, isso não implica na perpetuidade do convívio e da violência, que o abuso não continue acontecendo. E isso não implica em que não haja responsabilização legal também, porque o lugar de abusador é com o devido processo legal, reclusão, cadeia. Lição de segunda-feira, Ricardo quer falar? Manda ver, Ricardo. Só uma coisinha, não, o casamento vocês podem romantizar, agora abuso psicológico, físico do casamento não deve ser romantizado mesmo. Eu tinha até marcado para falar exatamente isso que o Alexandre falou. Eu tinha marcado aqui porque eu discordo completamente. Aceite seu cônjuge com todos os seus defeitos? Não, se ele é violento, a gente deve lembrar que Deus, ele nos ama profundamente, porém, a quebra de relacionamento com ele é algo que nós não podemos negar na Bíblia. E assim também, ainda que nós amemos as pessoas que estão ao nosso redor, se existe uma violência, se existe algo inaceitável, a quebra do relacionamento, ela vai acontecer. Ela já aconteceu, na verdade, né? Ela já aconteceu, porque a quebra do relacionamento, ela acontece quando você é desonrado por um ato de violência. Então, aqui o autor, eu creio que a intenção do autor é dizer, todos nós somos defeituosos, realmente somos, né? E precisamos aceitar o nosso cônjuge com os defeitos que ele carrega. Porém, os defeitos, eles são para serem trabalhados. Então, às vezes, você se casa com uma pessoa que é muito irada, muito violenta, mas nós não podemos permitir que esse tipo de coisa se manifeste no lar cristão. E não pense porque você está vivendo num lar cristão que isso não pode acontecer. Isso pode acontecer sim, lamentavelmente, né? Então, nós temos aí testemunhos de pessoas que, apesar de cristãos, que sofriam violência, às vezes por anos, caladas para não desmoralizar o ancião da igreja, para não desmoralizar não tem isso não. Você não pode se expor a esse tipo de violência. Ainda que não haja a morte, o cara foi lá e matou a esposa, mas ela está morrendo todo dia, sofrendo. Então, saia desse tipo de relação. Bem, dito isso tudo, vamos seguir para a lição de segunda, que o título dela é A Bela Noiva. E aí um esforço que a gente fez na lição da semana passada, acho que cabe fazer aqui também, que é pensar, eu vou passar essa lição com uma classe, vou estudar com uma classe. Como que eu vejo o panorama amplo, né? Como que eu vejo o panorama geral? Quais são os símbolos? Eu destaquei aqui alguns símbolos. Nós temos como símbolo o casamento, que o Ricardo já trabalhou muito bem, o noivo e a noiva, que são Cristo e a igreja. Nós temos a mulher adúltera como símbolo também, e nós temos o julgamento da mulher adúltera. Então, são 5 pontos que vão estar com referências ao livro de Apocalipse.
em alguma medida, a gente vai ter essa simbologia aí retornando ao longo da lição. O texto base da lição de segunda está lá em Ezequiel 16, 4 a 14. A gente não vai ler ele todo, é um texto relativamente longo, vale a pena ler, é um texto interessante. Mas nós temos ali basicamente uma cena que começa numa posição de decadência. É uma criança recém-nascida que está ali sem cordão umbilical cortado, que está sem cuidado, sem proteção, que está negligenciada, que está suja, abandonada, mas está viva. Ela é encontrada pela figura de Deus aqui, como noivo, né? Ela é limpa, ela é vestida, ela é enfeitada, ela é cuidada. E ela passa a causar grande admiração entre os gentios. Esse tema, ele é uma ilustração para falar da relação de Deus com seu povo. Deus olha para Israel, mas ele olha para nós hoje, olha para nós individualmente hoje, e ele nos resgata, ele nos cuida, ele nos purifica, ele nos limpa. E aí passa a produzir admiração, no caso, essa moça aqui de Ezequiel 16. Os gentios começam a olhar e ela é muito bonita. Só que ela confunde, ela passa a achar que ela é tudo isso por causa de si mesma. E aí, na sequência, nós temos a decadência dela e a traição. Ela passa a atribuir as suas qualidades, os seus predicados a si, e não àquele que a resgatou, que era o doador das qualidades. A gente tem essa imagem, ela, em alguma medida, apresentada em termos diferentes, mas com muitas semelhanças em Oséias. Diferentes por quê? Aqui em Ezequiel nós temos uma criança recém-nascida, que denota um certo ar de inocência, né? Agora, quando a gente vai para Oséias, a gente tem alguém que já estava em situação de prostituição. Embora a criança de Ezequiel ela esteja numa condição de imundícia, de precariedade, de mal, né, de abandono, a figura de Oséias é a figura de uma mulher de prostituição. E aí, Oséias 1:2 e depois 3:1 vai ser Deus mandando para Oséias, vai lá, toma uma mulher de prostituição, amada de seu amigo, quer dizer, uma mulher que seja apaixonada por outro, que ame outro, e casa com ela. E por meio desse casamento, Deus vai manifestar um exemplo da relação que Deus tem de casamento com Israel. E ele vai falar isso para Oséias: olha, Oséias, assim como você ama essa sua esposa adúltera e tem os filhos de prostituição e é traído, isso te machuca, te fere, eu, com os filhos de Israel, sofro da mesma forma, porque eu os amo, eu os resgato, e eles dizem que as coisas boas que eu dou para eles foi dado pelos amantes, quer dizer, foi dado pelos outros deuses. Incorre aqui no pecado da idolatria, né? E o povo de Israel fazia muito disso, recebia a bênção de Deus e vai adorar e agradecer aos Balaíns, sabe? Vai aos altos agradecer a Baal pelas misericórdias que o divino trazia sobre eles. Essa mulher de Oséias, ela dialoga em alguma medida aqui com a figura da grande meretriz de Apocalipse. E aí a gente vai para Apocalipse 17, 1 e 2. Lá em Apocalipse 17, 1 e 2, o apóstolo João, ele é levado a contemplar o julgamento da grande meretriz. Uma mulher vestida de vermelho, com taça de abominação na mão, sentado sobre uma besta escarlate, que está embriagada com o sangue dos santos, e com essa meretriz se prostituíram os reis da terra. Mulher e casamento em profecia é um símbolo de um relacionamento de fidelidade
de um contrato, de um vínculo, como o Ricardo bem apresentou, e mulher é um símbolo de igreja aqui. A mulher prostituta de Apocalipse 17, ela demonstra o julgamento da igreja que se corrompeu. E essa mulher de Apocalipse 17, a gente entende como sendo o cristianismo. Então, o cristianismo, ele se corrompeu. Ele se prostituiu com os poderes políticos da terra. Se a gente olhar hoje, o que mais a gente vê é uma relação de prostituição, uma relação perniciosa, promíscua, entre poder religioso e poder político, em que a gente tem pastor mandando os seus fiéis votarem nos seus candidatos. A gente tem no Brasil até uma igreja que é dona de partido político e que se defende dona de partido político. Então, esse cristianismo que em alguns momentos de Apocalipse é apresentado como uma mulher pura, uma mulher perfeita, uma mulher limpa, né, vestida de branco, aqui em Apocalipse 17 a gente percebe como esse cristianismo se corrompeu ao longo do tempo, como ele decaiu ao longo do tempo. Existe uma linha interpretativa que fala que a mulher de branco é a igreja verdadeira e a mulher de vermelho é a igreja falsa ou a igreja adúltera, né? Só que quando a gente vai para Apocalipse 18, 1 a 4, particularmente a compreensão que eu tenho é outra. Apocalipse 18, 1 a 4 diz assim: caiu a grande Babilônia, mãe das meretrizes, das abominações da terra. E quando você vai lá para o finalzinho, tem um alerta do apóstolo João, em que ele fala o seguinte: sai dela, povo meu, para não serdes participantes dos seus crimes, dos seus pecados, da sua condenação, de tudo isso. Então, quer dizer, o povo de Deus aqui, ele está dentro da igreja, de vermelho. Está dentro do grupo aqui, junto com a mulher que é a grande Babilônia. Uma interpretação que eu acho muito interessante de Apocalipse, acho que vale a pena a gente olhar para ela com carinho, não estou batendo martelo que seja necessariamente ela, mas é que as duas mulheres de Apocalipse são a mesma mulher, em momentos diversos da história. A mulher de branco corresponderia a uma igreja apostólica, a uma igreja protestante que foge da perseguição na Europa depois e vai para o meio do deserto, né, que simboliza os colonos protestantes vindo para a América e tentando estabelecer aqui um estado de liberdade religiosa, onde hoje é os Estados Unidos. E a mulher de vermelho é o resultado da corrupção do meio cristão. Então, o meio evangélico corrompido, o meio católico corrompido, talvez até uma boa parte do meio adventista corrompido, estariam todos ali, juntos e abraçados na mulher de vermelho. E o convite que o apóstolo faz em Apocalipse 18 é: sai dela, povo meu. Esse convite aqui é central para a gente entender a situação. Por quê? Ainda há esperança de arrependimento. A igreja vai ser julgada. A igreja vai ser condenada. A meretriz que se deitou com os reis da terra, que misturou política e religião, que se embebedou com o sangue dos santos, que martirizou gente, que perseguiu gente, que matou um monte de gente. O cristianismo vai ser condenado enquanto instituição. Porém, há um chamado aqui para o arrependimento dos descendentes que estão dentro dela ainda. Sai dela, povo meu. Junto com o julgamento, a gente tem um chamado ao arrependimento. Não falo que seja necessariamente a interpretação correta, quero ressaltar isso, de que as duas mulheres são a mesma mulher. Acho que as duas interpretações são possíveis, acho que as duas interpretações estão abertas e vale a pena cada um estudar aí, com oração, e refletir e chegar às suas conclusões. É isso. Passo a bola. Marcos André, ou se alguém mais quiser falar.
Muito bom, Alexandre. Eu acho interessante abordar aqui, né, na lição de terça-feira, que são duas mulheres aqui que são chamadas de prostitutas, né, tanto a do Apocalipse quanto a mulher de Oséias, e as duas elas têm uma leve diferença, porque em Oséias diz que ela amava os seus amantes, né? Ela amava o amigo de Oséias, no caso, né? Então ela tinha uma inclinação amorosa para traição, né? Então nós nem poderíamos chamar talvez de prostituição, mas seria hoje na nossa linguagem seria um adultério, né? Enquanto que a prostituta de Apocalipse ela é apresentada dentro do contexto de alguém que vende seus valores por dinheiro, né? Por vantagens, vamos dizer assim, né? E o Alexandre abordou ali uma das questões que tem atingido a igreja e escandalizado a igreja de maneira terrível hoje em dia, né? Que são igrejas que vendem os seus fiéis como se fosse gado, né? Fala assim, eu tenho um curral de gado lá e você vai lá, faz o seu discurso e vende. Isso aí não é a mesma coisa de alguém que ama a sua igreja e que, apesar de conhecer aspectos da verdade, saber que a sua igreja não caminha naqueles mesmos aspectos, mas que tem ainda uma ligação emotiva, porque os pais foram criados ali e tudo mais, né? Mas quando você está vendendo valores, né, ali você já perdeu completamente o compromisso com o que é ser cristão, né? Porque a prostituta não se trata dela vender o corpo, ou não se trata dela adulterar com o próprio corpo, mas de vender valores que são inegociáveis, né? Então nós precisamos tomar cuidado para não cair em nenhum desses dois erros, né? Nem ficar apegados emotivamente a erros do passado e também não vender os nossos valores que são preciosos, né? E na parte, não sei se o Ricardo e o Lúcio querem falar alguma coisa. Na parte de quarta-feira nós temos o título Isaac e Rebeca. E aqui fala que quando Abraão estava já bem idoso, ele enviou Xalia, né, que o Ricardo já até comentou sobre essa passagem, sobre esse fato, né? Que ele pensava na promessa de que Deus havia feito, né? Sobre a grande descendência, então ele envia um dos seus servos para buscar, e aí em Gênesis, no capítulo 24, versos 1 a 4, diz ali que ele envia o seu servo para buscar uma esposa para o seu filho. E no capítulo 24, verso 3, ele deixa claro que isso não deveria, ele não deveria buscar uma esposa entre os cananeus, que esse casamento ele deveria acontecer com um parente chegado, mas da terra dele lá, né? Então, o autor diz aqui que a advertência de Abraão parece exclusivista. O que é exclusivista? É dizer assim, só esse povo aqui é que vai ser salvo, né? É como se você dissesse que só as pessoas que frequentam a sua igreja vão ser salvas. Será que é isso que estava acontecendo ali? Aí o autor deixa claro, né, que esse posicionamento, apesar de radical, nós não podemos excluir que foi um posicionamento radical, um posicionamento firme, porém ele não tinha nada de preconceituoso, o que, segundo o autor, essa questão era espiritual e não ética, era teológica e não nacional, então não tinha nada a ver com raça, não tinha nada a ver com uma discriminação xenofóbica, mas com o fato de que haviam aspectos religiosos em Canaã que eram moralmente corrompidos e que envolvia a adoração a falsos deuses, inclusive essa adoração, não ainda nos dias de Abraão, né, mas futuramente ela se tornou prática de sacrifício infantil, né? E aí, então, o casamento ele é um compromisso
de propósitos. Quando você se casa com alguém, é por isso que a Bíblia deixa bem claro que não deve haver julgo desigual. O julgo desigual ele pode ser ampliado para várias áreas da nossa vida, não só na religiosa. Às vezes você tem propósitos completamente diferentes da pessoa com quem você está se relacionando. E esses propósitos, se eles não caminham juntos, naturalmente vai haver conflito, e todo casamento tem conflito, né? Você pode ser da mesma religião, ter os mesmos propósitos, casar com uma pessoa que você tem amizade plena, mas que já vai haver conflito ali. E depois do casamento, então, esses conflitos vão se ampliar, né? Você não, às vezes pensa, hoje a gente discorda um pouco, mas quando o casamento acontecer, isso não, multiplica sempre as coisas por 10, né? Ou por 1000, não sei. É o gotejar, né? Você ouve um gotejar durante 2 horas por semana, ou você ouve um gotejar por toda a vida. E você vai ver o quanto isso te incomoda, né? Então, se os propósitos não estão alinhados, o casamento não deve acontecer, porque os conflitos naturais, eles serão ampliados por esses conflitos que vão Deixa ainda. eu só colocar uma coisa aqui, Marcos, né? Assim, ninguém mais na vida terá tanta oportunidade, né, de te incomodar, de te contrariar, do que alguém que vai viver do seu lado 24 horas por Suas dia. falhas, né? Exato. Então, a pessoa não entende isso, né? Aquela velha ilusão, trabalho com adolescente, aquela velha doce ilusão, que assim, ela vê um defeitinho lá no namorado. Não, mas quando casar vai melhorar. E aquela sua frase, né? Vai potencializar, na verdade. Fiquem espertos aí. Quem é solteiro ainda. Tá mudo? Você mudou? Tem. Foi O agora. Ricardo, quer falar, Ricardo? Vai lá, Ricardo. Fala que tava mudo. Vai lá. Só ia falar que tava sem som. Ah, tá. Beleza. Beleza, estão me ouvindo bem agora? Então vamos continuar aqui, né? Porque aqui foi só uma entrelinha, né? Porque na verdade não é esse o propósito, né? Nós estamos falando do símbolo do casamento, né? E aí essa simbologia que acontece no casamento, né? Nós encontramos aqui a aplicação, né, em Gênesis, no capítulo 24, versos 57 a 67, o autor nos pergunta assim: que lições aprendemos sobre Cristo e sua igreja a partir dos detalhes que encontramos nessa história? Por exemplo, o que aprendemos sobre o nosso estado pecaminoso a partir do fato de que Rebeca era uma parente distante e afastada de Isaac? Então ele traz aqui já a interpretação dele, né? Dizendo que é como se nós estivéssemos completamente afastados de Cristo, mas Cristo vem nos buscar, né? E aqui Deus vem nos buscar, né? O Shali aqui, na verdade, pode ser interpretado como Cristo, ou então como um discípulo de Cristo que vai ao encontro do pecador para uni-lo a Cristo, né? Então, o noivo enviou, e aí é um aspecto, né? O noivo ele envia um mensageiro, mas é interessante notar que, apesar de ser um casamento arranjado entre duas famílias, né? Em Gênesis, no capítulo 24, verso 58, até se o Lúcio quiser colocar aí, a palavra final, porque a gente, na nossa cultura, é meio estranho, né? A questão do casamento arranjado, né? A Rebeca não conhecia o seu noivo, né? Mas eles chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ou seja, quer ir para esse casamento? E ela respondeu: irei. Então a vontade da noiva ali, ela foi respeitada. E a mesma coisa acontece conosco, né? Deus jamais vai nos colocar numa posição em que ele nos obrigue a servi-lo, que ele nos obrigue a participar desse casamento, que nos obrigue. Então, é muito importante entendermos que ele está enviando, ele está propondo o casamento, mas ele ainda vai respeitar o nosso livre-arbítrio. E nós precisamos entender isso,
para que possamos nos posicionar de maneira a dizer: eu irei, eu estarei presente nesse casamento, né? Então, estamos ligados ao nosso Criador, pois fomos originalmente feitos à sua imagem. Apesar da separação provocada, né, a separação de Deus provocada pelo pecado, somos considerados a noiva certa para Ele, ainda que por causa de decisões erradas, possamos tornar o casamento um pouco turbulento. Então, o casamento ele será turbulento se da nossa parte nós não aceitarmos e nós nos posicionarmos contra, porque o noivo ele já providenciou tudo, né? É interessante a ilustração do casamento judaico do passado, né? Nós já perdemos isso, porque nós não conhecemos culturalmente como é o casamento, nós precisamos estudar isso, mas o noivo, porque poderia acontecer, por exemplo, de um rei querer se casar com uma filha de um pastor de ovelhas, por exemplo, né? E aí, na nossa cultura, o pai da noiva é que geralmente providencia a festa, né? Mas lá não havia um dote para que aquela família pudesse cuidar da noiva, né? Para que aquela família pudesse para que a noiva pudesse se ataviar, e até quando a gente vai lá no Apocalipse, né? Diz que a noiva a si mesmo se ataviou, mas ela se ataviou com atos de justiça. Por favor, Alexandre, pode falar. Os dois querem falar, Alexandre. Pode falar, Alexandre. Uma parte do dote, ela se tornava propriedade e herança da noiva. Então a mulher ela ficava com bens próprios. E isso é muito importante porque garantia para ela algum tipo de segurança financeira. Inclusive para sair de casa levando o seu dote depois e para conseguir se sustentar. Então tem um aspecto também de garantia de segurança financeira da noiva. Beleza. O Alexandre, era isso que eu ia falar, e acrescentando, e possibilitando que ela pudesse voltar para a família, se por alguma razão ela deixasse, fosse abandonada, ou sei lá. Mas essas fases do casamento, né, o Shidushin, o Shidushin, o Kidushin, o Shidushin, Kidushin e o Nisuin, eu gostaria só de destacar duas fases, as duas primeiras fases, o Shidushin e o Kidushin, já se cumpriram. O Nisuin, escatologicamente, é a segunda vinda do Messias. Mas continua lá. Isso aí. Então, nós já recebemos o convite, né, do casamento, nós já recebemos o dote, que foi o pagamento feito por Jesus, e nós já recebemos as roupas do casamento, que são os atos de justiça de Cristo que são atribuídos a nós. Então, hoje nós podemos tomar posse, né? Existe uma frase de Jesus que é muito pouco conhecida, é muito mal interpretada na Bíblia, né? Que é quando Jesus se batiza e ele diz assim, quando João Batista diz, não, é você que tem que me batizar e você vem a mim para que eu te batize, aí Jesus falou assim, a mim convém cumprir toda a justiça. Vamos fazer dessa forma porque eu tenho que cumprir toda a justiça. O que significa cumprir toda a justiça? Nós sempre pegamos o batismo de Jesus pelo aspecto do exemplo. Tudo que Jesus fez é exemplo. Tudo. Então, Jesus fez, eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. João capítulo 13, verso 15. Porém, não foi isso que Jesus disse ali. Ele não disse, eu vim aqui me batizar para dar o exemplo. Não é isso que ele está dizendo. O que ele diz? Ele diz assim, eu vim cumprir toda a justiça. O que é cumprir toda a justiça? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós aceitamos a morte de Cristo em nosso favor. Esse aspecto da justiça nós participamos quando nos batizamos, quando eu sou sepultado em águas e levanto, eu participo da morte e a ressurreição de Cristo, está em Romanos capítulo 6, mas nós também participamos da vida de Jesus. Então vamos lá, Jesus Cristo falou assim para Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino do céu, ou seja, Jesus Cristo
disse: você não pode participar do reino de Deus se você não se batizar, nascer da água e receber o Espírito Santo. Mas e o ladrão da cruz? Então vamos aqui apenas alegoricamente dizer que quando você for julgado no céu, tem uma listinha para ser ticado lá, né? Para ser ticado todos os atos de justiça que são necessários para entrar no céu. Então, o ladrão da cruz, ele não tem o batismo para ser ticado. E Jesus, então, apresenta esse ato de justiça em favor dele. E na nossa existência também, nós vamos falhar em vários aspectos que nos impedem de ir ao céu. Mas a vida perfeita de Jesus, ela é atribuída a nós. Então, é isso que significa receber as vestes, receber a justiça de Cristo. Então, lembra da parábola do casamento, né, que o pai do noivo enviou as vestes e falou: quem só pode entrar no casamento quem estiver com as vestes nupciais, as vestes adequadas? É isso, somente se você tomar posse das vestes de Cristo. Então, nós não podemos ser cristãos arrogantes, como aconteceu com Israel. Israel pegou as vestes, pegou as joias, se embelezou e depois falou: agora que eu sou bonito, eu posso me prostituir. Então, se você hoje diz: eu sou um bom cristão, frequento a igreja, cumpro com os meus compromissos, cara, isso são só vestes que Deus está te dizendo. O dia que o Espírito Santo falar assim: não quero mais contato com você, você não tem mais nada. Então é isso. A parábola do casamento, ela não acontece somente no retorno de Jesus, ela está acontecendo nesse momento. Se você toma ou não posse das vestes nupciais, se você toma ou não posse da justiça de Cristo sobre você. Eu termino assim a parte de quarta-feira, indo para quinta-feira. Se alguém quiser fazer mais algum acréscimo aí, fica à vontade. Quinta-feira, a prostituta é julgada. E aí nós vamos para Apocalipse 19, que diz que há 2 atos de júbilo ali. Quando a prostituta é julgada, então há júbilo, e também quando os salvos entram no céu para as bodas, né? Então, os seres celestiais comemoram desses 2 aspectos. Isso prova, então, que Deus é justo e amoroso ao mesmo tempo? Então, o julgamento da prostituta demonstra que Deus ele não tem participação com nenhum tipo de pecado, com nenhum tipo de abominação, com nenhum tipo de transgressão das suas leis. Esse é o primeiro aspecto que nós encontramos ali. Por outro lado, existe o aspecto da misericórdia de Deus, porque aqueles que estão participando da festa nupcial são pessoas que também transgrediram, mas que, como eu disse anteriormente, tomaram posse da justiça, se vestiram se deixaram vestir, né, com a justiça de Cristo. Então, a infidelidade conjugal, ela tem um preço doloroso. Aí o autor traz aqui para os aspectos naturais, né, de famílias que são destruídas, de pessoas que toleram a infidelidade por um tempo, mas que chegam a um ponto que encontram ali o seu limite, né? E aí, quando esse mundo chegar ao ponto em que os corações estiverem tão endurecidos que não existe mais arrependimento e que o pecado seja desenfreado, então Deus precisará intervir. A única condição adequada para que haja alegria eterna é se Deus destruir qualquer aspecto de mal. Então, todas as pessoas que estiverem apegadas ao mal a ponto de não terem interesse em abandoná-lo, Deus precisará executar juízo contra essas pessoas, contra o mal e, por consequência, destruir também essas pessoas. Então, se Deus deseja restaurar o seu plano original de vida eterna e vida feliz, vida eterna com felicidade, ele precisa atuar também na destruição do mal. E aí, a última pergunta aqui é que ilustração do casamento, lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, né, o que essa ilustração significa e por que ela nos traz tanta esperança. Em que essa certeza se baseia? Aí o autor nos pede para ler Apocalipse 21, verso 4, né? E então o casamento, ele
sob vários aspectos, é uma mudança de vida, né? Ela é uma mudança de ambiente. Então, a noiva, ela muda de casa, ela que antes vivia sob os cuidados paternais, agora passa a viver sob os cuidados do noivo no novo casamento. Então, o noivo ideal é aquele que cuida amorosamente e alimenta a sua noiva, né? Dentro da simbologia bíblica aqui. Então, essa é a mudança, né? Nós vamos mudar de um mundo que parece que as coisas todas são aleatórias, né? O bem e o mal acontecem de maneira aleatória, para um mundo que nós seremos cuidados e sustentados por um Deus que nos ama. Então, o casamento, aí tem um texto aqui de Ellen White, né, que diz que o casamento é uma união para toda a vida e é um símbolo da união entre Cristo e a sua igreja. O espírito que Cristo manifesta para com a igreja é o que o marido e mulher devem revelar um ao outro. Então, assim como Deus planejou originalmente que o casamento fosse uma instituição por toda a vida, também a nossa união com Cristo, segundo o seu plano, é que aconteça por toda a vida. E o autor termina aqui com aquela perguntinha de rodapé, nos pedindo para ler 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19, e ele diz assim: o que nos dá a certeza de que Apocalipse 21, versos 1 a 4, se cumprirá? Ou nós fomos comprados por alto preço, é o que diz o apóstolo Pedro, e Cristo, então, nos comprou e pagou o resgate. Por que ele não iria, então, nos receber, já que ele já fez o grande investimento de nos comprar, enviando, no caso do Pai, enviando o seu próprio Filho, no caso do Filho, entregando a sua própria vida para morrer por nós. Então, nós temos a certeza na cruz de que Deus nos ama e deseja ter cada um de nós junto a Ele. Afinal, o sacrifício na cruz foi feito por nós que somos pecadores e destituídos da glória de Deus. E assim eu termino aqui a minha parte, passando agora para os meus colegas, se quiserem fazer algum comentário, e para o Lúcio para as perguntas de sexta-feira. Valeu, pessoal. Bom, aqui nas perguntas para consideração, ao contrário da lição anterior, onde nós tínhamos perguntas simples e retóricas, nós temos aqui 3 perguntas complexas, né, que necessitariam aí praticamente de um sermão cada uma, mas as 2 primeiras vêm resgatar cenas do casamento que nós não tratamos aqui. A primeira vem tratar da boda de Caná, né, onde Jesus transformou água em vinho. A segunda vem tratar da parábola das 10 virgens, que também é uma festa de casamento, né, que nós não... Foi comentada aqui, o Ricardo até comentou, todos nós comentamos. E aí a terceira pergunta já foge um pouquinho do tema casamento. Mas vamos lá a primeira, pessoal. Elementos no Evangelho de João apontam para a obra que Cristo realizaria no futuro. O texto bíblico conduz os leitores para a cruz. Que aspectos do caráter de Cristo e do seu reino futuro são revelados em João 2, de 1 até 11, né? E o que aprendemos sobre o plano da salvação e sobre a festa de casamento prometida aos filhos de Deus, né? Eu queria só destacar aqui, vocês podem colaborar também, principalmente um aspecto que futuramente, né, Jesus transformou água em vinho, e aonde o mestre Sala, né, fala aquela frase, né, ou seja, olha, geralmente serve-se os primeiros... Mestre de cerimônia, obrigado, Marcos. E ele fala assim, né, geralmente servem o melhor vinho primeiro, para depois, né, quando o pessoal já está mais cansado, de barriga cheia, coloca o vinho ruim. E aí é servido o vinho melhor agora no final. Mas eu queria só destacar aqui a questão da água, né, ou seja, nós tínhamos nesse casamento algo que teoricamente era subutilizado, que era a água. E Cristo pega essa água e converte ela e transforma em vinho. Aí eu só queria aplicar, né, ou seja, que muitas vezes nós somos essa água, né, nós somos essa... A água não tem sabor, a água não tem cor, né, ela é inodora, e aí Cristo vem e transforma em algo precioso, em algo que no fim da festa, né, no futuro aqui, é transformado em algo muito melhor, né, até do que no princípio era, né. Posso trazer aqui uma analogia, né, ou seja, os judeus que são
são os vinhos, né? Foi o vinho servido no início, e aos cristãos que serão os vinhos, principalmente aqueles cristãos que passarem pela grande provação. Chega aí, Ricardo. Nas bodas, Nissuim, a noiva, né, ela passava pelo Mikev, que seria um banho ritual. Essa expressão Mikev, ela vem de uma raiz chamada kavá, que significa ajuntar, mas também pode ser traduzida por esperar. É um banho ritual, obviamente, mas tem uma alegoria de ser aquela congregação, tanto que se ajunta, né, em congregação, mas também que espera, que aguarda. Então, a raiz da palavra Mikev, batismo, imersão, ela significa também esperar. E está ligada à noiva que está esperando no Nissuim, o noivo, e Nissuim, essa expressão Nissuim, que é bodas, ela vem de uma raiz que significa elevar. Justamente simboliza o noivo que virá e ele eleva, ele leva, ele conduz a esposa para aquelas moradas para a qual ele foi preparar. Lembrando sempre, gente, né? Essa é a última fase do casamento. Já estão casados. Oficialmente já estão casados. Já foram casados lá no Shiddushim. Mas o noivo, ele parte para preparar a morada. Assim como os cristãos entendem, né, que o noivo, que é Cristo, está preparando moradas para ele voltar, e daí vem as bodas, vem o Nissuim. Perfeitamente, já encaixa aqui com a segunda parte da pergunta, né? O que aprendemos sobre o plano da salvação e sobre a festa do casamento prometida ao Filho de Deus. Na segunda, pessoal, é outra perguntinha que nós não temos muito tempo, mas o que a parábola das 10 virgens ensina sobre os eventos dos últimos dias, né? Temos aí muitas coisas, praticamente um sermão, né? Vários sermões me vêm à mente. O que significa o atraso do noivo? Olha outra perguntinha. Que lições essa parábola ensina sobre nossa relação individual com Cristo e seu relacionamento com a igreja do modo coletivo? Né? Eu só gostaria de colocar, né, das aplicações básicas dessa parábola, de que todas as virgens, né, todas elas foram esperar o noivo. Todas elas eram adventistas. Elas esperavam o advento, né? Mas todas elas estavam, né, assim, esperando, estavam atentas, mas só metade tinha um azeite reserva, né? E o que seria esse azeite reserva? Vai lá, Ricardo. Já tem sermão na internet à disposição aí de pastores da Igreja Adventista que fazem justamente essa associação das virgens, né, ao movimento milerita. Né? Então, não me lembro propriamente como que é o nome do vídeo, do sermão. Eu acho que vocês lembram? Alguém se lembra? Não. Tá, mas continua falando, eu vou dar uma pesquisada aqui, eu já volto e já falo. Continua, Lúcio. Não, tranquilo. Fala lá, Alexandre. Tem um problema interpretativo de associar as 10 virgens ao movimento milerita, porque lá no começo do texto começa dizendo assim: o reino de Deus é semelhante a... Se a gente entende o reino de Deus como um projeto universal, eu não posso restringir as figuras da parábola apenas ao movimento milerita, mas eu preciso universalizar para o reino de Deus. Até porque envolve a tardança, né? A tardança, ela é assim, os primeiros cristãos esperavam a vinda de Jesus e hoje nós estamos vivendo a tardança, né? Jesus ainda não veio, então é muito bom que o Alexandre destacou isso, porque isso envolve todo o cristianismo em toda a época, né? Nós temos os primeiros cristãos aguardando a vinda do noivo nos seus dias, nós temos a Idade Média que meio que dormiu,
na espera, né, do noivo, e nós temos aí o despertar das noivas, né, que é aí sim o movimento milerita entra nesse despertar, né, de trazer para o mundo novamente a ideia de que Jesus está voltando. E aí nós poderíamos hoje dizer que somos aquelas que despertam, e alguns despertam com azeite, outras despertam sem azeite, né? Mas tem um personagem que fica meio oculto no texto, que talvez seja o personagem, porque geralmente nós queremos ser as noivas prudentes, né? Mas tem aqui um Xalia, né, nesse texto. Tem aquele que diz, que dá o grito, eis o noivo, que era o único que estava acordado, né? Exato, isso que eu ia destacar, ou seja, esse personagem não tão oculto aí, mas que é ele que grita para acordar as noivas. Isso aí. Esse é o papel que nós devemos ocupar, não o de noivo especificamente. É o clamor da meia-noite, né? É o clamor da meia-noite. Isso. Muito legal, pessoal. Talvez ele fale assim, que lições essa parábola ensina, né, sobre nossa relação individual com Cristo e o seu relacionamento com a igreja de modo coletivo, né? Ou seja, é o momento de você repensar o seu papel, de você e o seu Deus, como você vai viver o seu cristianismo. A gente já até comentou isso na outra lição, né? Ou seja, será que você vai viver só estudando teologia, né, e filosofia e profecias, ou você vai praticar esse evangelho e vai viver um pouquinho, né, com o seu Deus? Você precisa conhecer esse Deus, não conhecer as profecias, né, mas conhecer o Deus das profecias, né? Só as profecias talvez não resolvam muita coisa. A última pergunta aí, novamente, também é uma pergunta que vem trazendo assim: além da observância do domingo, em oposição ao sábado bíblico, que outras crenças falsas entraram na igreja? Como elas foram introduzidas, né? E o que podemos fazer para nos proteger delas e ajudar outros a perceberem esse erro? De que modo, né, que as 3 mensagens angélicas lá de Apocalipse 14 tentam fazer exatamente isso, ou seja, fazer com que nos sejamos protegidos e ajudemos outros a proteger do erro, né? E aí nós podemos citar vários probleminhas que foram inseridos na igreja cristã, né, global, como a gente pode falar aqui, não só a questão da observância do sábado a domingo, mas fala lá, Ricardo. Encontrei aqui, né? A parábola das 10 virgens, clamor da meia-noite, uma mensagem solene para os últimos dias. E daí vocês vão encontrar, gente, isso lá no capítulo... Deixa eu ver, capítulo 5, é isso. Capítulo 5. Não é o capítulo 5, é o capítulo... Isso mesmo, é o capítulo 3. Tá aqui. Capítulo 3, página 22. Mapa da tardança, abril de 22 de abril de 1984. O que determinou aquele movimento? Propósito divino para a tardança, 22 de outubro, mensagem do clamor da meia-noite. Nessa obra que nós encontramos, né, e foram feitos vídeos na internet fazendo essa associação do movimento milerita com a parábola das 10 virgens. É o clamor da meia-noite. Legal. Então é um vídeo que você pode assistir por curiosidade, mas que nós já discordamos aqui, né? Exato. Não, mas tem o livro, tá? Tem o livro, e o livro é da editora da Associação Geral, Movimento Adventistas dos Naturistas. Então tá aí. Cuidado aí, gente. Cuidado com a recomendação da citação de Ellen White e tudo mais. Então, essa última pergunta aí mas no YouTube vocês vão achar o Fernando Iglesias falando sobre, viu? Sim, tem a pregação do Fernando Iglesias, Clamor da Meia-Noite, que eu creio que não tem nada a ver com essa minha mais radical, né? Então, essa última pergunta aí, né, que fala quais são os perigos do cristianismo, né? Às vezes a gente foca muito na questão das doutrinas, né, a imortalidade da alma, essas coisas que são realmente muito danosas, né? Mas eu acho que uma das coisas que prejudica muito o cristianismo na nossa realidade hoje é o cristianismo... São 2 aspectos, na verdade, né? Um é o cristianismo
açucarado, né? Que é aquele que diz assim: Jesus te ama, venha como está, permaneça como está, né? Que tem sido utilizado, inclusive, no púlpito, né? E nós precisamos tomar cuidado com isso. E o outro que ele vai ganhando novas roupagens de acordo com a época, né? Porque o vídeo fica aqui na internet, então nós não sabemos como que ele vai ser assistido no futuro, se alguém vai assistir no futuro, né? Mas o cristianismo, ele tem, ao longo da história, tomado roupa de paganismo. O que é o cristianismo pagão? O cristianismo verdadeiro é aquele que Deus se interessa pela salvação, ele toma as providências para a salvação e ele vai ao encontro do objeto da salvação, que somos nós. O que é o cristianismo pagão? O que é o paganismo? O paganismo é quando os deuses ficavam lá no Olimpo e aí os adoradores eles precisavam ofertar, eles precisavam fazer rituais para chamar a atenção, despertar a atenção desses deuses. Então, hoje nós temos dentro do cristianismo a ideia de que nossos atos podem modificar as intenções de Deus em relação a nós. Então, quando eu me proponho a ir primeiro a Deus, eu estou vivendo um cristianismo pagão. Quando eu falo de um cristianismo que foi Deus que me alcançou, me transformou, e hoje eu vivo pela fé nesse Cristo, eu vivo o cristianismo verdadeiro. Cuidado com aquele cristianismo que chama você a um rito ou a uma oferenda para chamar a atenção do Deus. Alexandre? A terceira pergunta de sexta-feira, ela fala muito com relação à Babilônia, né? E as doutrinas que foram inseridas ali. Eu destaco o aspecto de se prostituir com os reis da terra. Para mim, ele é central para a gente entender a característica da grande meretriz. Porque o esposo com a esposa tem uma relação de fidelidade, de socorro, de apoio mútuo, de vínculo. O texto não fala que ela foi casada com os reis da terra. O texto fala que ela se prostituiu com os reis da terra. Então, é uma relação que tem traição no jogo ali. Tem comércio da fé. A Igreja Adventista, historicamente, ela nasceu defendendo a laicidade do Estado com todas as forças. A gente vai para o texto do Espírito de Profecia e todas as orientações são de defesa da laicidade do Estado, da separação entre Estado e Igreja. Eu não posso me eximir de analisar aqui uma situação muito recente em que um ex-pastor adventista, né, que é o Rodrigo Silva, um arqueólogo, ele entrou em rede social defendendo oração e pedindo que nós orássemos por uma mulher que foi presa pelo Supremo, né? Nos atos antidemocráticos e as tentativas de golpe de 8 de janeiro. É muito interessante porque numa relação de fidelidade se vai junto abraçado quando vem o sofrimento, né? Um monte de cristão que foi massa de manobra, que foi ato de manipulação política e que foi abraçando um projeto político misturado com religião aí, se prostituiu com os reis da terra. E é interessante que nessa relação de prostituição, a hora que o Supremo bate na porta, a hora que a Polícia Federal prende, a hora que o Xandão aparece, né? Todo mundo solta a mão de todo mundo. Porque não tem fidelidade, não tem vínculo, não tem compromisso. Sempre que a igreja deu as mãos para projeto político, deu ruim. Deu muito ruim. Sempre que um cristão dá as mãos para um projeto político que mistura religião e política, dá ruim. Dá muito ruim. Então, a primeira lição que vem de Babilônia é: se algum político fala com você em nome de Deus, fuja, que é Babilônia, está se prostituindo com os príncipes da terra. Se te chamarem para invadir o Supremo falando que é a ordem de Deus que você vá, fuja. Porque não tem oração de Rodrigo Silva depois que faça com que aquilo que você fez deixe de ser crime
e tentativa de subversão violenta do Estado Democrático de Direito. É isso aí. Eu também queria aproveitar, na verdade, né, porque a gente está falando de Babilônia, mas de tratar que algumas crenças falsas entram na nossa própria comunidade, na própria igreja. Principalmente a questão de alguns tradicionalismos que nós criticamos muito, né? Quando você dá muito estudo bíblico, como a gente usa isso, né? Ou seja, pessoal, isso é tradição, isso não está na Bíblia, isso é tradição. E nós observamos em algumas comunidades que eles seguem, né, algumas tradições, porque às vezes o pastor ou líder, né, da associação segue essa tradição e isso foi passando, e aí nós revivemos aquilo que nós criticamos, né, em outros momentos históricos, né, onde nós temos algumas práticas que estão mais ligadas às tradições do que o assim diz o Senhor ou somente às escrituras como fundamento de crença, tá? Então é perigoso porque os nossos cristãos hoje eles não estão sendo mais aqueles estudantes, não estão aqui no Entre Linhas, né? Você que está aqui no Entre Linhas, como diz o Ricardo no último vídeo, né? Os vitoriosos da 1h20 estão aí com a gente, né? Mas muitos não leem o Espírito de Profecia, não leem a Bíblia, não leem nada, né? Estão se alimentando por redes sociais. Hoje é o alimento espiritual das pessoas, de muitos cristãos que eu conheço, estão sendo as redes sociais, os textinhos, os videozinhos, aquelas coisinhas, né? E não um vídeo de 1h20 aqui. Olha que a gente não conseguiu cobrir nem metade do que a gente poderia cobrir aqui nesse assunto de casamento, né, pessoal? Mas é isso aí. Mais alguma consideração? Tranquilo? Então, pessoal, encerramos aqui esse terceiro vídeo, terceiro tema dessa série. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, recapitulado aí sobre toda a história e o significado aí do casamento judaico com o Ricardo, mais as falas do Alexandre e do Marcos. E nos vemos, então, na próxima lição. A quarta e a quinta lição trarão como temas as nações. E vamos ver mais símbolos, significados e alusões sobre as nações. Beleza? Mais uma vez, convido, então, o Marco André para que possamos encerrar esse vídeo assim como nós começamos, com uma oração. Isso aí. Obrigado. Você que chegou até esse ponto, realmente são os heróis que nos acompanham aí. E muito obrigado também por todo o apoio que nós recebemos aqui no canal, né? Vamos, então, orar pelos nossos queridos irmãos que estão, especialmente esses que estão aqui conosco nesse momento. Santo e bom Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estudar e nos aprofundar um pouquinho mais sobre as profecias bíblicas, sobre esses símbolos das profecias e também sobre a nossa própria realidade. Um olhar sobre aquilo que nós estamos vivendo hoje pode nos despertar, Senhor, para que possamos tomar atitudes diferentes na nossa vida. Por isso nós te agradecemos, porque o Teu Santo Espírito ainda tem operado em nós. Nós reconhecemos que sem Ele não poderíamos nos despertar e nos arrepender das nossas falhas e dos nossos pecados. Pedimos pela Tua graça que o Senhor abençoe a todos que nos acompanham aqui pelo canal Entre Linhas, especialmente esses que nos acompanham até os minutos finais. Derrame ricas bênçãos sobre cada um de nós. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Falou, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado,